Durante anos, Diego Ribas foi chamado de lento, de ultrapassado, de jogador que não decidia mais. Teve torcedor que pediu a saída dele, mas no último dia, vestindo a camisa do Flamengo, aconteceu algo que ninguém esperava quando essa história começou. E quando você entender o porquê, vai perceber que essa nunca foi só uma história de futebol. Quando Diego chega em 2016, ele não chega só para jogar, ele chega para liderar. Nome de seleção, experiência na Europa, camisa 10 nas costas. A torcida acredita, agora a gente tem um comandante. E no começo ele tenta ser exatamente isso. Pede a bola, organiza o time, chama a responsabilidade. Só que no Flamengo, tentar não é suficiente. E aos poucos, a cobrança começa a virar desconfiança. Com o time sem títulos grandes, alguém precisava ser cobrado. E o alvo vira o camisa 10. Vêm as críticas. Vêm as vaias, e isso dói, principalmente para quem queria ser lembrado como líder. Mesmo assim, Diego não se esconde, vai para a entrevista, defende o elenco, assume responsabilidade. Mas chega um momento em que nem isso parece suficiente, e muita gente começa a pensar, talvez a história do Diego no Flamengo esteja chegando ao fim. Então vem 2019, o Flamengo muda tudo. Chegam novos craques, o time vira dominante e o Diego passa a assistir muitos jogos do banco. Para qualquer jogador, isso machuca, ainda mais para quem chegou para ser protagonista. Nesse momento, ele tinha duas opções, se afastar ou se transformar. E é aqui que a história começa a tomar um rumo que ninguém esperava. Diego escolhe mudar, ele passa a ser líder sem precisar ser titular. No banco, ele orienta, no treino, ele cobra, no vestiário, ele equilibra o grupo. Ele para de tentar ser o herói e passa a ser o capitão. Dentro do elenco, o respeito cresce, mas a torcida ainda não percebe isso totalmente. E ainda falta o momento que vai selar a história dele no Flamengo. O momento que transforma dúvida em reconhecimento. Quando chega a despedida, não tem clima de cobrança, tem aplauso, tem gratidão. O Maracanã inteiro de pé, não por um gol histórico, mas por uma história de entrega. O mesmo jogador que já foi questionado, agora é tratado como capitão de verdade. Não porque foi o mais brilhante, mas porque foi o que mais entendeu o que é vestir essa camisa. Diego Ribas não venceu no Flamengo sendo perfeito. Ele venceu sendo resiliente. Ficou quando podia sair. Mudou quando podia reclamar. Liderou quando podia se esconder. E talvez por isso, a despedida dele tenha sido tão diferente. Porque no Flamengo, ídolo não é só quem levanta a taça. É quem aguenta a pressão e continua lutando mesmo quando ninguém mais acredita. E por isso, a história de Diego Ribas no Flamengo nunca vai ser esquecida.